Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal Automatismo com Aribatea Lima. Nesse vídeo eu vou te ensinar mais uma atividade do pacote de automação em planilhas Excel da OIPF. No final desse vídeo você vai ter aprendido a como somar valores em uma coluna em um arquivo Excel de forma automatizada com o seu robô. Por falar nisso, aqui no canal é uma playlist com foco em automação em Excel com OIPF. Lá você vai encontrar mais vídeos como este. Vamos entender um pouco do nosso cenário. Aqui eu tenho esta planilha, onde é um relatório de vendas, onde cada período de venda ele separa por abas específicas aqui. Aqui a gente vê as vendas que ocorreram no mês 12 de 2021, as vendas que ocorreram em janeiro de 22 e em fevereiro de 22. O que a gente precisa fazer? Consolidar esse arquivo em um arquivo só, onde ele vai ter a coluna do relatório, vai ter todas as informações adicionadas automaticamente uma abaixo da outra e a gente precisa fazer a totalização dessa coluna aqui, quantidade de vendas, de forma automatizada. Aqui a gente precisa escrever o total e aqui o valor total de toda a célula somada. O grande barato dessa aula aqui é o quê? Da seguinte maneira. Nem sempre a última linha desse arquivo aqui vai ser na linha 46. Pode ser que seja na linha 50, 60, 70, isso vai ser. Ou seja, vai ser independente da quantidade de arquivos que tem lá na aba, a gente vai precisar de forma automatizada identificar isso e fazer esse procedimento, ok? Então, vamos lá, vamos fechar esse arquivo. Nessa pasta aqui, eu só vou manter aqui o relatório de vendas, vou deletar esse consolidado, porque esse é o que a gente vai criar de forma automatizada. Então, com o OIPF Studio aberto, você vai clicar aqui em processos. Quando abrir aqui, você vai dar um nome para o seu robô. Então, eu vou escrever aqui, somar valores de uma coluna. Ok? Vamos clicar aqui, vamos esperar o OIPF carregar. Vamos aguardar mais um pouco. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber novas notificações quando eu postar novos conteúdos. Ok, abriu. Com o OIPF Studio aberto, agora vamos clicar aqui em abrir fluxo principal. Vamos pesquisar aqui no painel de atividades por uma sequence. Ok, vamos trazer ela aqui para o nosso Canvas. Vamos nomear como a nossa sequence principal. Vou escrever aqui man. Ok. Como a gente vai trabalhar com o arquivo Excel, a gente precisa utilizar uma atividade chamada Excel Process Scope. Excel Process Scope. Aqui ela. Vamos trazer para cá. E depois disso, a gente precisa de uma outra atividade chamada Excel Use File. Ok. E agora, com essa atividade, a gente precisa informar onde está o nosso arquivo. Nesse caso, eu já estou com o arquivo aqui salvo nessa pasta. Eu vou copiar esse caminho, dar um Ctrl C aqui. Vou voltar aqui para o OIPF, vou clicar aqui na pasta. E vou informar aqui na barra. Vou apagar essa, vou dar um Ctrl V, informar o caminho do arquivo, dá um Enter, clica no arquivo e seleciona. Ok. Então, esse arquivo de vendas ele vai ser referenciado com essa variável aqui, ó, Excel. Então, o nosso próximo passo é fazer a leitura desse arquivo. Então, para isso, a gente vai utilizar uma outra atividade chamada Read Range. Ok, está aqui ela. Vamos trazer ela aqui para o nosso Canvas. Ok, com o Read Range aqui aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar vir até aqui, vai ler as informações da aba mês 2 de 2021 e a gente vai ler do A1 até o E1 para a gente poder guardar aqui os cabeçalhos dentro da nossa variável para sobrescrever no nosso arquivo consolidado. Então vamos clicar aqui no mais, vamos informar aqui, essa é a aba que a gente vai ler. Ok, pronto, carregou aqui especificamente, agora eu preciso informar qual é o intervalo que ele vai ler. Então, para isso, eu vou clicar aqui no ponto e vou escrever range. Opa, faltando. Range. Ok, abre e fecha parênteses. E preciso dizer qual é o intervalo que eu vou ler aqui. Ó. Eu vou ler do A1, 2 pontos, ao E1. Vamos dar uma conferida. Isso, E1. É isso que a gente está fazendo. Ok, depois disso, eu preciso salvar esses cabeçalhos em uma variável. Então, vou clicar aqui, vou apertar Ctrl K para criar essa variável, para guardar essas informações, e vou escrever o nome da minha variável.
dt cabeçalhos. Ok, deu um enter, variável criada. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou trabalhar agora com outro arquivo Excel, tá? Então, para fazer isso, eu vou usar aqui, novamente, um Excel Process Store. Ok, vou colocar aqui embaixo. Ok, agora eu vou trazer aqui uma outra atividade que é um Excel Use File. Escrevi errado aqui. Excel, tá aqui, é Use File Excel. Trago aqui para cá. Ok. O que eu preciso fazer? Eu vou copiar esse caminho aqui de cima, que a gente utilizou. Dar aqui, copiar todo esse caminho. Dar um Ctrl C. Vou descer aqui embaixo. E vou informar, dar um Ctrl V. E vou trocar o nome de vendas para vendas consolidadas. Vendas consolidadas. Ok. E o nome da referência aqui, eu vou trocar para que a gente não se perca aqui também. Vou colocar Excel consolidado. Consolidado. Como esse arquivo não existe e essa opção está marcada, o que vai acontecer? Ele vai criar aqui o arquivo para a gente, tá? Que é o arquivo consolidado. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente leu aqui os cabeçalhos e agora eu preciso escrever os cabeçalhos nesse novo arquivo. Então, para isso, eu tenho uma atividade chamada escrever data table em Excel. Trago para cá. Ok. Informo aqui o cabeçalho, dt. Opa, acho que não apareceu aqui. Vamos tentar de novo, dt cabeçalhos. Não apareceu. Então é o escopo da variável que a gente vai precisar alterar aqui. Ó. Vamos voltar nesse arquivo que a gente criou. Ok. Variáveis. E exatamente, ó. Então eu preciso dizer que está acessível em toda a sequência principal, que é aquela main que a gente colocou no início. Ok, voltando para cá. Agora a gente consegue aqui informar ele. dt cabeçalhos. Ok. Depois disso, eu preciso informar aonde eu vou escrever isso. Então, eu vou pegar aqui o arquivo Excel consolidado e vou escrever em uma planilha que ainda não existe lá, mas ela vai passar a existir, chamada Plan 1. Coloca entre aspas e escreve aqui, ó, Plan 1. Tá? Plan 1. Ok. Guardei esta informação. Vou marcar essa opção aqui, excluir cabeçalhos. Nosso próximo passo agora é percorrer por cada uma dessas abas aqui e fazer a junção delas em um arquivo consolidado. Para isso, a gente vai utilizar uma outra atividade. É uma atividade aqui chamada For Each Excel Sheet. Vamos pesquisar por ela. For each Excel Sheet. For each Excel Sheet. Está aqui ela aqui. O que essa atividade faz? Vou trazer ela para cá. Essa atividade é por cada planilha Excel. Ou seja, por cada planilha Excel do nosso primeiro arquivo, que está aqui, ó, que é esse arquivo Excel, o que eu preciso fazer? Toda vida que ele encontrar, ele vai guardar essa informação aqui nessa variável. E aí eu preciso anexar, ou seja, adicionar dentro desse arquivo Excel consolidado um abaixo do outro. Então, para isso, eu vou utilizar uma outra atividade chamada Append Range. Vou trazer ela para cá. Ok. E aí eu vou informar aqui a variável current sheet, que é referente a cada uma das abas que ele encontrar naquela planilha. E agora eu preciso que ele adicione aquela informação lá no nosso arquivo Excel consolidado. Entrada personalizada. Aonde ele vai colocar essa informação? Ele vai colocar na Plan 1 que a gente acabou de criar lá em cima. Ok? Marcar. Vamos marcar essa opção excluir cabeçalhos, porque toda vida que ele percorrer por esse arquivo aqui, ele vai trazer os cabeçalhos aqui também. E aí a gente não quer eles, né? A gente só quer aquele primeiro que a gente fez lá. Então a gente vai deixar essa opção aqui marcada. Pronto. Após isso,
o nosso próximo passo vai ser, deixa eu pegar aqui, Excel for It, vai ser bem aqui que a gente precisa colocar. A gente precisa encontrar qual vai ser a última linha do nosso arquivo Excel. Por quê? Porque quando ele colocar um a um aqui embaixo, eu preciso saber qual é a última linha, que ele vai unir todas, né? Vai pegar essa, vai colocar debaixo daquela, vai pegar essa, vai colocar debaixo daquela. E eu preciso identificar de forma automatizada qual é a última linha não preenchida, para eu escrever o nome aqui total e depois eu fazer o somatório da quantidade de vendas aqui do arquivo. Então, para fazer isso e identificar, existe também uma atividade chamada Find First Last Data Row. Aqui, vamos trazer ela, vamos colocar aqui. E aí, o que ela pede aqui para a gente? Vamos entender um pouco aqui. Eu preciso informar qual é a planilha. Então, eu vou pegar aqui, ó. É essa. E quando ele montar, informei a planilha aqui. Ok. Meu próximo passo agora é dizer o nome da coluna aqui que eu vou utilizar. Então, eu vou usar aqui essa coluna para ele se referenciar. Então, eu vou copiar aqui. Ctrl C. Vou voltar. Vou colocar aqui entre aspas. Dar um Ctrl V. Ok. E aí ele diz o seguinte, ó, guarde o número da primeira linha. Então eu vou criar uma outra variável, Ctrl K, int, primeira linha. Ok. E aqui ele diz, ó, última linha preenchida. Aqui eu também vou colocar essa informação. Ctrl K para criar uma outra variável, int, última linha, enter. Pronto. Quando eu crio essas variáveis, elas ficam salvas aqui, ó. Variáveis, tá aqui as variáveis são salvas. Então vamos aproveitar aqui para mudar logo o escopo dela de acesso, todos para serem acessíveis aqui em todo o código. Pronto, a gente acabou de fazer isso aqui também. Pronto. Nosso próximo passo agora é o quê? É ler novamente aqui a planilha consolidada. Por quê? Porque agora ela possui o cabeçalho escrito dela, né? Então a gente precisa trazer agora ela. Vamos aqui usar uma outra atividade, Read Range. Vamos colocar aqui embaixo. Ok. Eu preciso informar qual é o arquivo que eu quero ler. Então vou aqui pegar, é o arquivo consolidado. E a informação que eu quero ler vai estar na Plan 1. Ok, guardei essa informação aqui. E eu vou escrever aqui mais uma outra variável. Ctrl K, dt, Excel, consolidado. Que é que eu estou lendo aqui o arquivo Excel consolidado, porque eu preciso escrever o valor, a palavra total e depois fazer a soma desses valores. Tá? Então, para fazer isso, eu vou precisar agora de uma outra atividade, que é a atividade para a gente atribuir valores, que vai ser uma assign. Vou trazer ela para cá. E aqui, o que eu vou informar? Eu vou informar aqui o nome do arquivo, dt Excel consolidado. Ok. Depois que eu informei o nome desse arquivo, agora eu preciso dizer qual é a coluna que eu vou ler. Então, vou clicar aqui, propriedades, vou clicar aqui nesses três pontinhos para ficar um pouco maior para a gente visualizar o que eu vou estar fazendo aqui. Trazer um pouco aqui do lado. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, dt Excel consolidado. Preciso passar essa instrução, ponto, default view, e aí, to table. Ok. E aí eu preciso marcar essa opção aqui para false, porque eu tenho a opção de passar dois parâmetros, false ou true. Se eu passar true, ele vai trazer somente os números exclusivos que existem em cada linha. Ou seja, se eu tiver valores se repetindo, 1000, 1000, 1000 ou 2000, 2000, só vai pegar a primeira vez aquela ocorrência. Por isso que a gente precisa passar para false aqui. E aqui a gente precisa informar o nome da coluna que a gente quer que ele guarde essa informação. Vou copiar mais uma vez aqui o nome da coluna, que a gente vai utilizar para fazer a soma. E vou dar um Ctrl V aqui. Ok? Pronto. Nosso próximo passo vai ser trazer uma outra atividade do tipo assign, porque é nessa atividade aqui que a gente precisa fazer a soma. Então, para fazer isso, eu vou criar uma outra variável que vai guardar essa informação da soma.
Vou dar um Ctrl K aqui para criar outra variável. Vai ser do tipo inteira. E o nome da nossa variável vai ser QTD, quantidade de vendas. Enter. Ok. Mais uma vez clico aqui. Vou em propriedades. 3 pontinhos. E agora eu vou escrever o que eu quero que ele some. Então eu vou formar DT Excel consolidado. E aí eu vou passar essa instrução, dizer que é um enumerable. Ok. E agora eu vou passar aqui, dizer que eu quero fazer uma soma de valores. Abro parênteses, escrevo aqui function, passo aqui a informação que vai ser lida linha a linha, dou mais um espaço, e aqui eu preciso passar também qual é, abre parênteses, fecho parênteses, preciso passar aqui também qual é o nome da coluna que eu quero que ele some, né? Então vamos voltar aqui no nosso arquivo, vamos pegar aqui, Ctrl C, volta para cá, eu preciso informar entre aspas, ok. E aí eu preciso converter essa informação em um número, né? Para garantir que ele vai conseguir fazer a soma. Coloco um outro parênteses aqui, um outro parênteses aqui, e vou converter aquela informação para um número do tipo inteiro, usando aqui o comando cint. Ok. Tudo certo. Opa, tivemos algum erro aqui. Variável. A gente criou a variável aqui, ela vem do tipo string, a quantidade de vendas. E a gente está somando, né? Inteiro. Ok, tudo certo. Qual é o nosso próximo passo agora? Nosso próximo passo é escrever a palavra total no arquivo consolidado. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma outra atividade aqui, que é a atividade write cell. Write cell, que é ela. Vamos colocar ela aqui embaixo. Aí ela pergunta, o que você quer escrever? Bom, eu quero escrever a palavra total. A palavra total. Ok. E aí ele faz uma outra pergunta aqui. Onde você quer escrever essa informação? Bom, eu quero escrever essa informação no final da coluna E. No final da coluna E. Aliás, no final da coluna D, né? Porque no final da coluna E vai ter o total, aqui vai ser o total somado e aqui vai ser o total. De uma linha que eu ainda não sei qual é. Ou seja, vai ser uma linha que vai ser apresentada para a gente à medida de a quantidade de arquivos que tem aqui, né? Então a gente não tem como saber, a gente tem que se antecipar isso de forma automatizada. Então eu vou informar aqui qual é o arquivo. Mais uma vez, Excel consolidado, planilha personalizada. E aqui eu preciso informar aqui o nome da folha, o nome da planilha, que ele quer dizer, né? Plan 1. E aqui o endereço da célula. Então a nossa célula de leitura vai ser ADE. Guardei a informação. E aqui é onde a gente precisa fazer alteração. Perdão, ADE não, né? É AD e eu tenho que informar qual é o número da linha aqui. Então, para fazer isso agora, eu vou precisar utilizar aquela variável que a gente acabou de criar lá em cima aqui, naquela atividade find first last dot whole, onde ele guardou a informação da última linha de um arquivo que, quando for criado de forma dinâmica, ele vai identificar aqui para a gente. Então, eu preciso passar essa informação aqui, para ele entender qual é a célula que ele precisa somar. Então, vou pegar aqui esta variável, int, última linha, ok? Vou somar mais um, porque ele sempre começa contando da linha 0, abro parênteses, fecho parênteses aqui, e vou converter essa informação para um string, usando o comando toString. Ok, então de forma dinâmica, aquela atividade lá de cima vai sempre encontrar qual é a última linha do arquivo e vai dizer para a gente qual é a célula, e ele vai aproveitar e vai escrever essa informação lá. É isso que vai ocorrer. Agora, a gente precisa utilizar uma outra atividade lá do tipo write cell. A gente vai aproveitar aqui, vai dar um Ctrl C e vai aqui embaixo dar um Ctrl V, colar aquela mesma informação, a mesma informação. E aqui a gente vai pegar
a variável int quantidade de vendas, que foi a variável que a gente acabou de guardar aqui, ó, int quantidade de vendas, quando a gente pegou e somou o valor da quantidade de vendas. Ok? A gente trouxe para cá e a grande pergunta é, onde ele vai escrever? Voltando para o arquivo Excel, se o total ele vai escrever aqui no nosso arquivo consolidado, então a quantidade de vendas ele vai escrever aqui no E. Vamos voltar para cá e vamos trocar aqui, ó, esse D para E. Apaga, coloquei um E lá. Ok, já estamos chegando aqui no final. Nosso próximo passo vai ser só organizar as colunas aqui para o capricho, né? Porque elas vão vir um pouquinho juntas, né? Então a gente vai utilizar a atividade aqui Auto Fit Range, que é para ele fazer os espaçamentos entre as colunas lá de forma automatizada. Então a gente precisa informar qual é a planilha. Então vou pegar aqui, eu vou copiar essa informação aqui do plano para trás. Ctrl C, vou colar aqui. Ok, pronto. Nossa automação está pronta. Vamos aqui passar por ela e entender o que vai acontecer. E depois ver se deu tudo certo. A gente vai ler o nosso arquivo de vendas e guardou nessa referência chamada Excel. Depois, dentro dessa referência, a gente encontrou a planilha de vendas e a gente trouxe lá a aba mês 12 2021 e pegou as informações que estavam da A1E1, que são os cabeçalhos, e guardou nessa informação. Depois, a gente lê um outro arquivo Excel, que é um arquivo que ainda vai ser criado, que é o Vendas Consolidadas. Guardou nessa referência, Excel consolidado. Depois, a gente utilizou ela, o Excel consolidado, criamos a aba nela, Plan 1, para escrever os cabeçalhos que a gente leu da planilha de vendas. Dentro da planilha de vendas, a gente utilizou essa outra atividade para passar por cada uma das linhas que existem dentro daquela referência Excel, que é referente ao arquivo de vendas, e pediu para ele colocar as linhas uma abaixo da outra aqui e excluir os cabeçalhos. Depois que a gente tem esse arquivo formado lá pelas 3 abas, que é o arquivo Excel consolidado, a gente usou essa outra atividade aqui para entender qual é a última linha. Então, quando a gente achou a última linha, a gente guardou essa informação aqui em última linha. A gente leu o arquivo consolidado, que a partir desse ponto ele já existe, guardou essa informação, e para fazer isso, a gente, para somar as colunas, a gente informou aqui nessa instrução qual é a coluna que a gente quer utilizar desse arquivo. Depois, a gente guardou aqui a quantidade de vendas e fez a soma da coluna. A gente escreveu a palavra total lá no arquivo, que a gente ainda não sabe qual é a linha que ele se encontra, mas por meio daquela atividade Find First Last Data Row, a gente vai conseguir identificar isso. E, automaticamente, a gente informou que quer na célula D e que ele escreva lá na última linha mais 1, né? Porque a referência sempre vai ser, tipo, começando em vez de 1, 2, 3, 4, 5, vai ser 0, 1, 2, 3, então a gente sempre tem que somar mais 1. E depois a gente vai utilizar a mesma lógica, vai trocar só a célula aqui, para ele escrever a quantidade de vendas e vai mandar ele só organizar o tamanho das colunas. Vamos executar a nossa automação e vamos ver o que acontece. Vamos clicar aqui em executar ficheiro. Nossa automação foi iniciada. Criou o arquivo. Opa, mas a gente teve um erro aqui. Então, vamos dar uma lida e vamos corrigir isso. Os dados de origem não têm linhas nem colunas. Ah, já sei do que se trata. Vamos voltar aqui. No início do nosso arquivo. A gente tem que vir aqui. Aqui é a informação, read range. Como eu estou lendo lá da célula A1, A1, não tem cabeçalhos acima dela, né? Então, só desmarcar essa opçãozinha aqui, desmarcada. E aí, vamos aqui em Design, guardar a informação, salvamos ela aqui. Vamos voltar na nossa pasta, vamos excluir esse arquivo. Vamos mandar a nossa automação executar novamente e ver se dessa vez vai estar tudo certo. Vamos aguardar mais um pouco. Ok, arquivo criado. Vamos aguardar mais um pouco até a automação ser concluída. Ver se não surge mais nenhum erro. Opa, e agora deu certo. Vamos abrir o nosso arquivo, vendas consolidadas. E a gente consegue ver que ele escreveu a coluna da forma que a linha da forma que a gente esperava.
referente ao cabeçalho, anexou todas as informações uma abaixo da outra, e ele conseguiu exatamente identificar qual era a última linha, nesse caso é a linha 47, escrever a palavra total e somar todos os valores. Vamos conferir se essa soma está certa, selecionando aqui todas as informações. E bem, aqui embaixo a gente pode ver, ó, 22.600, que é exatamente o valor que a gente tem aqui, ok? Pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de novos conteúdos, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.